Ouro Preto, uma cidade onde o tempo parece ter parado, e as pedras das ruas guardam segredos que ninguém ousa repetir em voz alta. À noite, quando o sino das igrejas coloniais ecoa entre os becos silenciosos, há quem jure ouvir passos que não pertencem a ninguém vivo. Foi ali, entre ladeiras úmidas e casarões antigos, que surgiu a lenda da freira de Ouro Preto, o fantasma que ainda caminha, envolto em sombras, pelas mesmas ruas onde viveu e morreu há mais de 2 séculos. Dizem que seu nome era Irmã Beatriz, uma jovem que dedicou sua vida ao convento de Nossa Senhora das Mercês, em meados do século XVIII. Nascida em uma família abastada, ela foi prometida à vida religiosa ainda menina, contra sua vontade. Com o coração partido e a alma confinada entre muros santos, Beatriz encontrou conforto nos livros e nas orações, até conhecer um artista estrangeiro que fora contratado para pintar murais no convento. Seu olhar e sua voz quebraram o voto de silêncio que ela carregava dentro do peito. E, em um tempo em que o amor era pecado e a desobediência, crime contra Deus, seu destino foi selado na escuridão. O artista desapareceu sem deixar rastros. E Irmã Beatriz, segundo os registros do convento, teria adoecido repentinamente e sido sepultada nos fundos da capela. Mas as freiras mais antigas contavam outra versão, a de que ela foi trancada viva em uma cela subterrânea, condenada a rezar até que o arrependimento apagasse o fogo do seu coração. Os gritos abafados sob o chão de pedra, o som de correntes arrastando a noite e o aroma de incenso queimando sozinhos seriam os sinais de que sua alma jamais encontrou paz. Com o passar dos anos, muitos tentaram ignorar a história. Até que, em 1984, durante uma reforma, trabalhadores abriram uma parede antiga e encontraram algo que congelou o sangue de todos. Uma pequena cela com marcas de unhas nas pedras, sobre uma mesa, um rosário de prata ainda brilhando. Desde então, os moradores afirmam que, nas madrugadas de neblina, uma freira de hábito branco e véu cinza é vista caminhando lentamente pela rua direita, segurando um rosário que brilha sob a luz fraca dos lampiões. Alguns dizem que ela reza pelos pecados que a condenaram. Outros, que busca o pintor que lhe prometeu amor eterno. O que ninguém nega é que quem cruza seu caminho sente-o a ficar pesado, o som sumir e uma voz sussurrar ao ouvido: "Ainda me escutas?" E foi justamente essa pergunta que um estudante de história ouviu certa noite, enquanto gravava um documentário sobre lendas de Minas. O áudio captado nunca foi explicado, apenas o som de passos se afastando, e depois, silêncio. O estudante se chamava Rafael Duarte, aluno da Universidade Federal de Ouro Preto. Jovem, curioso e apaixonado por histórias antigas, ele decidiu fazer do seu trabalho de conclusão de curso uma investigação sobre as lendas mais conhecidas da cidade. Entre fantasmas, aparições e segredos coloniais, uma atraía sua atenção de forma inexplicável: a da freira de Ouro Preto. No início, era apenas curiosidade acadêmica, até que ele começou a perceber que algo o chamava para mais perto daquela história, como se uma força invisível o conduzisse pelos becos onde a névoa parecia nunca se dissipar. Naquela noite, Rafael e 2 colegas, Júlia e Caio, decidiram gravar entrevistas com moradores antigos. Levaram lanternas, câmeras e um gravador de áudio. Tudo corria normalmente até que chegaram à antiga Rua do Pilar, próxima ao convento abandonado. O ar estava frio, e o som dos passos ecoava nas pedras, mesmo quando ninguém se movia. Uma senhora que morava na esquina, ao ser questionada sobre a freira, apenas fez o sinal da cruz e murmurou: "Menino, não fala dela em voz alta. Ela escuta." Rafael riu, mas por dentro sentiu um arrepio que parecia vir de outro tempo. Enquanto gravavam as imagens externas do convento, algo começou a interferir no áudio. Estática, chiados e um som estranho, como um sussurro entre orações. Júlia notou que a porta de madeira, selada com correntes, estava entreaberta. "Não pode estar aberta", disse Caio, nervoso. Mas Rafael, impulsivo, decidiu entrar. A câmera tremia nas mãos, a luz da lanterna cortava o escuro como uma lâmina, e cada passo soava como um eco distante. Dentro, o cheiro de mofo e incenso queimado era quase insuportável. As paredes estavam cobertas por desenhos antigos de anjos, mas os rostos estavam riscados, como se alguém os tivesse apagado com raiva. No fundo do corredor,
encontraram uma escada estreita descendo para o subsolo. Lá embaixo, o ar era mais denso, quase sólido. Quando acenderam a lanterna, viram o impossível: uma cela pequena, exatamente como a descrita nos registros de 1984. No centro, o mesmo tipo de mesa de pedra, e sobre ela, um rosário de prata. Rafael se aproximou lentamente, estendendo a mão para tocá-lo. Foi então que o gravador ligou sozinho. Uma voz feminina, suave e dolorida, sussurrou: "Eu rezei, mas Deus não me ouviu." As luzes se apagaram. Júlia começou a gritar. Caio correu em direção às escadas, mas Rafael ficou imóvel. Ele sentiu uma mão gelada segurar a dele, leve, mas firme, e viu, à frente, uma silhueta vestida de branco. O véu tremulava, e o rosto, pálido como cera, tinha olhos que pareciam enxergar através dele. O rosário caiu, e o som metálico ecoou como uma sentença. Quando as luzes voltaram, Rafael estava sozinho. Os outros o encontraram minutos depois, em estado de choque, murmurando repetidamente. Ela pediu para ser ouvida. Na gravação recuperada da câmera, apenas ruídos e uma figura branca atravessando o corredor, sem tocar o chão. O rosto nunca pôde ser identificado. Desde aquela noite, Rafael nunca mais foi o mesmo. E até hoje, moradores afirmam ver um jovem caminhando pelas ruas de Ouro Preto, à meia-noite, segurando um rosário prateado e repetindo uma prece que ninguém entende completamente. Alguns dizem que ele tenta libertá-la. Outros acreditam que a freira de Ouro Preto encontrou, enfim, alguém disposto a ouvir sua dor. As semanas seguintes se tornaram um borrão para Rafael. Ele não conseguia dormir, e quando fechava os olhos, via o rosto pálido da freira refletido em seu espelho. Os colegas tentaram convencê-lo a procurar ajuda, mas ele insistia que precisava voltar ao convento. "Ela quer contar algo", dizia, com a voz rouca. "Não é uma lenda, é uma confissão." Seu comportamento mudou. As olheiras se aprofundaram. Ele parou de frequentar as aulas e passava horas caminhando sozinho pelas ruas de Ouro Preto, gravando áudios com perguntas no vazio. Em uma das gravações encontradas depois, Rafael dizia: "Irmã Beatriz, o que fizeram com você?" E uma resposta quase inaudível murmurava: "Eu vi o que não devia." Naquela noite, chovia fraco. As ladeiras molhadas refletiam as luzes amareladas dos postes, e o som distante dos sinos parecia vir debaixo da terra. Rafael, vestido com o mesmo casaco da expedição, caminhou até o convento. As portas, mais uma vez, estavam entreabertas, mesmo depois de a prefeitura ter lacrado o local. Ao entrar, percebeu que o interior estava diferente. O ar era pesado, e o cheiro de incenso queimado parecia mais intenso. No altar, alguém havia deixado flores frescas, e sobre elas, um pedaço de tecido branco rasgado, como se fosse parte de um hábito. Rafael pegou sua câmera e começou a gravar. "Se alguém encontrar isso", ele começou a dizer, "saibam que ela não está presa aqui. Ela está presa em nós." As imagens mostram o momento em que ele entra novamente no subsolo. A lanterna falha, e o som de passos descalços ecoa atrás dele. "Quem está aí?" pergunta, tentando manter a voz firme. Nenhuma resposta. Apenas o som lento de um rosário balançando no escuro. Ele segue o barulho até o fim do corredor, onde há uma porta que nunca tinham notado antes. Trêmulo, empurra-a, e a câmera mostra um pequeno cômodo de pedra, coberto por símbolos antigos riscados com sangue seco. No chão, uma cruz invertida e uma inscrição em latim: "Audime, et acebis." "Ouça-me, e se calará." A última coisa que a câmera registra é o rosto de Rafael, sendo iluminado por uma luz fraca atrás dele, e a sombra de uma mulher de véu aproximando-se lentamente. Então, o vídeo corta para preto. Dias depois, o equipamento foi encontrado por um grupo de turistas, mas Rafael jamais voltou. A polícia concluiu que ele desapareceu nas minas abandonadas, embora ninguém soubesse explicar como o rosário que estava sobre a mesa foi parar pendurado na grade da entrada do convento, limpo, brilhante e ainda quente ao toque. Desde então, moradores afirmam ouvir passos de 2 pares de pés nas madrugadas frias, um leve, quase flutuante, e outro, firme e masculino,
como se uma promessa antiga tivesse finalmente unido os dois destinos. As freiras mais velhas dizem que o espírito dela caminha outra vez pelas ruas de pedra, mas agora, acompanhada. E que, se alguém escutar orações ao longe, vindas da direção do convento, não responda. Porque, em Ouro Preto, nem todo chamado vem do céu. Com o passar dos meses, a história do desaparecimento de Rafael se espalhou por toda Ouro Preto. Alguns acreditavam que ele fugira, atormentado pelos próprios delírios. Outros juravam tê-lo visto nas madrugadas, caminhando ao lado de uma mulher vestida de branco, sem que nenhum dos dois deixasse marcas nas pedras molhadas. O caso atraiu curiosos, caçadores de fantasmas e documentaristas de todo o país. A prefeitura tentou proibir o acesso ao convento, mas o proibido sempre exerce um poder irresistível. Câmeras começaram a ser instaladas por moradores que queriam provar o que viam. Quase todas captaram o mesmo fenômeno: uma silhueta feminina parada em frente ao portão, imóvel, segurando algo que refletia a luz como prata. Uma dessas gravações ganhou as redes sociais. O vídeo mostrava claramente a figura da freira. Por um breve instante, outra imagem ao lado: um homem com casaco escuro, segurando uma câmera. Quando os investigadores ampliaram os quadros, reconheceram o rosto de Rafael. O vídeo viralizou, e o caso virou manchete. Especialistas em edição afirmaram que não havia cortes ou manipulações. O material era genuíno. Desde então, o convento passou a ser chamado de a Casa dos Dois Silêncios, porque, segundo os moradores, toda noite às 3 da manhã, o sino toca 2 vezes sozinho, e o som ecoa por minutos, mesmo sem ninguém tocá-lo. Em um dia nublado, um padre local chamado Frei Ambrósio decidiu celebrar uma missa dentro do convento, tentando purificar o local. Durante o ritual, as velas começaram a se apagar uma a uma, e o som de um rosário caindo no chão interrompeu as orações. O padre ajoelhou-se e viu, sob a penumbra, o mesmo rosário prateado, só que agora com uma fita preta amarrada, símbolo de luto. Ao tocá-lo, ouviu uma voz feminina suave e próxima. Ele me ouviu, agora é sua vez. O padre desmaiou e foi encontrado horas depois, murmurando em latim, com os olhos abertos, mas vazios. Nunca mais celebrou uma missa. Depois desse evento, o convento foi novamente lacrado, mas ninguém ousa mais se aproximar. O clima ao redor do local é estranho. Pássaros não pousam nos telhados, e os cães da vizinhança uivam todas as madrugadas, sempre na mesma hora. Quem passa por ali garante sentir o cheiro de incenso queimando e ouve passos atrás de si. Mas ao se virar, o beco está vazio. Em 2023, uma equipe de investigação paranormal foi até Ouro Preto gravar um episódio sobre o caso. Um dos técnicos relatou que o sensor de movimento captou atividade constante no interior do convento, mesmo quando ninguém estava lá dentro. E o mais perturbador: em uma das gravações térmicas, a imagem mostrava 2 figuras de calor caminhando lado a lado, de mãos dadas, saindo pela porta principal e desaparecendo na neblina. Hoje, a lenda da freira de Ouro Preto já ultrapassou as fronteiras da cidade. Mas os moradores antigos ainda repetem o mesmo aviso: se um dia você caminhar pelas ruas de pedra à noite e ouvir o tilintar de um rosário atrás de você, não olhe para trás, porque dizem que quem encara o olhar dela se torna parte da história e passa a caminhar para sempre, entre o mundo dos vivos e o das almas que nunca encontraram paz. Os relatos mais recentes começaram no outono do ano seguinte. O frio cobria Ouro Preto com uma névoa espessa que parecia engolir as luzes antigas da cidade. Era por volta das 2h45 da madrugada quando um motorista de aplicativo, chamado Jonas, aceitou uma corrida inesperada. Uma mulher que havia solicitado o trajeto na Rua do Pilar, bem próximo ao antigo convento. Quando ele chegou ao local, viu uma figura parada à beira da rua, de cabeça baixa, vestida inteiramente de branco. Pensou tratar-se de uma turista, talvez perdida ou bêbada. Ele abriu o vidro e perguntou: "Vai para onde, moça?" Mas ela não respondeu. Apenas levantou lentamente o rosto e apontou para a estrada de pedra que subia em direção à igreja de São Francisco. Sem entender, Jonas destravou a porta. Ela entrou no banco de trás sem fazer barulho algum. Durante o trajeto, o motorista percebeu algo estranho. O espelho retrovisor estava completamente embaçado,
exceto por uma parte, a que refletia o rosto da passageira. Ele tentou puxar conversa, mas ela apenas murmurava orações, mexendo os lábios em silêncio. No instante em que passaram em frente ao convento, Jonas sentiu um frio cortante, como se o ar tivesse sido drenado do carro. O rádio ligou sozinho, sintonizando uma estação estática que repetia, em voz feminina, a frase: "Ele me ouviu." Apavorado, o motorista olhou para o retrovisor, e o banco de trás estava vazio. Apenas o rosário prateado descansava sobre o assento, brilhando com uma luz que parecia pulsar, viva. Jonas abandonou o carro e correu até a delegacia. Quando voltou com os policiais, o rosário havia desaparecido. O relatório da ocorrência foi arquivado como anomalia não explicada. Dias depois, ele recebeu um envelope sem remetente em sua caixa de correio. Dentro, havia uma foto impressa, ele mesmo, dirigindo, e no banco de trás, claramente visível, a figura da freira, olhando diretamente para a câmera, com os olhos completamente negros. A partir desse dia, algo mudou em Ouro Preto. Os sinos começaram a tocar em horários aleatórios, sempre 2 vezes. Peles arrepiadas, velas que se acendem sozinhas nas janelas, e o som de preces antigas ecoando de dentro das igrejas fechadas. Historiadores locais afirmam que o espírito da freira não vaga mais sozinho, e que o homem que caminhava ao lado dela, o tal companheiro silencioso, é agora o novo elo entre o passado e o presente. Alguns estudiosos do sobrenatural acreditam que a cidade inteira tornou-se um véu fino entre 2 mundos, sustentado pela dor e pela promessa não cumprida de Beatriz e Rafael. Outros, mais céticos, dizem que tudo não passa de histeria coletiva, mas nenhum deles ousa permanecer nas ruas depois da meia-noite. Porque há testemunhas demais, vozes demais, sinais demais. E em Ouro Preto, dizem que o tempo não apaga os pecados, apenas os repete. Hoje, quem visita o convento sente o mesmo ar gélido do século XVIII. O som das orações perdidas ainda paira nas paredes, e às vezes, bem no meio da madrugada, alguém vê 2 sombras cruzando lentamente a rua direita. Uma com véu, outra com uma câmera pendurada ao pescoço. Ninguém mais duvida da lenda, porque em Ouro Preto, até os fantasmas têm companhia. Depois da viralização do vídeo de Paulo Menezes, Ouro Preto mergulhou em um estado de alerta silencioso. As pousadas começaram a registrar cancelamentos em massa, e os poucos turistas que ainda ousavam visitar a cidade relatavam sentir uma presença constante, principalmente à noite. Os guias locais evitavam mencionar o convento nas excursões, e alguns comerciantes fechavam as portas mais cedo, jurando que, após o pôr do sol, as ruas se tornavam outro lugar. Os sinos das igrejas tocavam em intervalos irregulares, sem explicação. Pombos eram encontrados mortos aos pés das cruzes, e uma neblina densa descia exatamente às 3 da manhã, vinda do morro onde o convento estava erguido. Pessoas que moravam nas redondezas começaram a relatar sonhos iguais, sempre com uma freira caminhando lentamente entre as pedras, chamando alguém pelo nome. Curiosamente, esse nome variava de acordo com o sonhador. Um padre exorcista foi chamado pela Diocese de Mariana para tentar entender o fenômeno. O registro de sua visita é o único documento que jamais foi divulgado ao público. Porém, um trecho vazou em 2024. Ela não é um espírito comum. Há algo preso à cidade, como uma corrente de fé e culpa. E a cada geração, alguém é escolhido para continuar sua caminhada. Os moradores mais antigos contam que, desde então, uma nova figura passou a ser vista nas madrugadas. Não é a freira. É um homem, com um rosário prateado pendurado no pescoço, sempre caminhando atrás dela. Ele nunca fala, nunca olha para os lados. E quando a névoa o cobre completamente, o som do rosário ressoa nas paredes, como se a pedra lembrasse. Alguns dizem que é Rafael. Outros acreditam que é apenas o próximo escolhido. Alguém que escutou o chamado e não conseguiu resistir. Enquanto isso, os sinos continuam tocando 2 vezes. Sempre. E em cada eco, Ouro Preto parece segurar o fôlego, como se temesse acordar o que está adormecido sob suas ruas de pedra. Na primavera do ano seguinte, uma equipe de documentaristas independentes chegou a Ouro Preto. Eles eram jovens, acostumados a produzir vídeos sobre locais históricos e fenômenos sobrenaturais.
O projeto chamava-se Sombras do Passado, e a ideia era filmar dentro do convento durante uma madrugada inteira, transmitindo tudo ao vivo. Apesar das advertências dos moradores e do padre local, os 5 integrantes decidiram avançar. Montaram câmeras térmicas, microfones direcionais e sensores de movimento. Às 23h45, tudo estava pronto. À meia-noite, o ar ficou pesado e uma névoa espessa começou a subir pelas pedras, cobrindo os portões do convento. A gravação mostra os primeiros 30 minutos de forma normal, ruídos, vento e as orações distantes vindas da igreja de Nossa Senhora do Pilar. Mas, de repente, o microfone principal captou uma voz feminina muito clara, como se estivesse próxima à lente. Vocês vieram ouvir, então ouçam. Nesse momento, todas as câmeras começaram a falhar, exibindo sombras que se moviam pelas paredes, mesmo sem fonte de luz visível. Um dos rapazes, identificado como Lucas, afirmou ter visto uma freira parada atrás da equipe, com o rosto coberto por véu cinza e mãos unidas em oração. Quando ele se virou para mostrar aos outros, não havia ninguém. Minutos depois, a temperatura despencou. Os sensores registraram 4 graus Celsius dentro do convento, embora lá fora estivesse 18 graus Celsius. As velas se apagaram sozinhas, e o equipamento de áudio começou a emitir sons de batimentos cardíacos. Em seguida, uma risada infantil ecoou pelo corredor principal, e o rosário prateado apareceu pendurado na câmera central, balançando lentamente, como se fosse colocado por mãos invisíveis. Lucas tentou arrancá-lo, mas o objeto parecia colado, preso por uma força que não cedia. Um dos integrantes, Clara, gritou ao perceber algo escrito na parede, atrás do altar. Non audivit, sed vidit. Ela não ouviu, mas viu. O sangue escorreu da inscrição como se tivesse acabado de ser gravado. Nesse instante, a transmissão foi cortada. Quando a polícia chegou ao local, apenas Clara foi encontrada, sentada na escadaria de pedra, com os olhos fixos no chão e os lábios tremendo. Ela murmurava as mesmas palavras em latim, repetidas vezes, como se estivesse em transe. No chão ao lado, repousava o rosário prateado, agora com uma mancha escura no centro da cruz. Nenhum dos outros 4 integrantes foi localizado. Equipamentos, mochilas e cabos estavam intactos, como se ninguém jamais tivesse tocado neles. A gravação, recuperada parcialmente, mostra apenas estática e uma imagem fixa no final. A freira caminhando devagar em direção à câmera, enquanto, ao fundo, uma segunda figura surge, segurando algo que brilha na escuridão, e desaparece antes que a imagem se apague completamente. Dias após o desaparecimento da equipe de filmagem, a polícia interditou novamente o convento. Desta vez, cercas e placas de acesso proibido foram colocadas em volta de toda a estrutura. Mesmo assim, os curiosos continuaram a subir pelas ladeiras, especialmente à noite, na tentativa de capturar imagens do local. As redes sociais foram inundadas por vídeos tremidos mostrando sombras atravessando janelas e luzes que piscavam dentro das ruínas. Alguns registros mostravam figuras andando lentamente entre os muros, como se o lugar respirasse. Clara, a única sobrevivente, foi internada em um hospital psiquiátrico em Mariana. Segundo os médicos, ela passava os dias em silêncio, olhando fixamente para a janela, como se esperasse ver algo surgir na neblina. Às vezes, murmurava frases desconexas. Ela está olhando por trás das pedras. Ele ainda grava. Eles não estão presos. Nós é que estamos. Os enfermeiros evitavam se aproximar à noite, porque toda vez que o sino da cidade tocava, Clara começava a rir baixinho, como se ouvisse alguém contando um segredo que só ela compreendia. No meio desse caos, um investigador particular chamado Eduardo Vasquez decidiu analisar o caso. Ex-policial e cético convicto, ele via na história uma oportunidade de expor o que considerava uma fraude coletiva. Acreditava que alguém manipulava os eventos para manter o turismo da cidade em alta. Armado com câmeras de visão noturna e sensores de campo magnético, ele entrou no convento por uma passagem lateral pouco vigiada. Começou a registrar tudo com precisão: temperatura, som, posição. Por cerca de 40 minutos, nada aconteceu. Depois, o gravador de Eduardo captou um som baixo, quase como uma respiração.
Ele girou a câmera e viu a silhueta de uma mulher parada no corredor. Senhora, quem é você? Perguntou. A figura deu um passo à frente. O sensor apitou de forma contínua. Quando a luz da lanterna alcançou o rosto dela, a imagem distorceu. Era como se o véu se movesse sozinho, os olhos abertos e completamente negros. Eduardo recuou, tropeçou e caiu, mas ao levantar, ela havia desaparecido. As gravações mostram que, segundos depois, algo começou a andar atrás dele. Passos suaves, sincronizados com os seus. O som metálico do rosário ecoava mais alto a cada passo, até que o barulho cessou abruptamente. Na última cena registrada, Eduardo levanta a câmera e encontra na lente o reflexo de duas figuras, a freira e um homem de casaco escuro, segurando o mesmo equipamento que ele. Ambos o observavam em silêncio. Então, a imagem se apaga. No dia seguinte, o carro de Eduardo foi encontrado estacionado na entrada da cidade, motor ligado, faróis acesos. Dentro, apenas o gravador, repetindo um ruído constante, como um coração batendo devagar, intercalado por uma voz que dizia em sussurros: agora ele entende. A gravação de Eduardo foi analisada por peritos de Belo Horizonte, mas nenhum deles conseguiu explicar as anomalias. A frequência sonora era irregular, quase biológica, como se o ruído de fundo tivesse pulsação própria. Quando o arquivo foi amplificado, surgiram fragmentos de vozes sobrepostas, algumas em português arcaico, outras em latim, e entre elas, uma mais nítida, feminina, sussurrando: a promessa não acabou. O caso ganhou repercussão nacional. Repórteres e investigadores se aglomeraram em Ouro Preto, tentando capturar qualquer vestígio daquilo que parecia cada vez mais real. Com o aumento da atenção, a prefeitura decidiu autorizar o acesso controlado ao convento, permitindo que uma equipe da universidade local estudasse o local sob vigilância. Foi então que descobriram algo que mudaria tudo. Durante a escavação de uma parede lateral, os arqueólogos encontraram um compartimento oculto, selado com argamassa antiga. Dentro dele, havia um pequeno cofre de ferro, corroído pelo tempo. Ao abrirem, encontraram documentos, uma cruz de madeira e um diário. O diário trazia o nome gravado à tinta desbotada: Irmã Beatriz de Montalverne. As primeiras páginas eram orações comuns. Mas, conforme avançavam, os textos tornavam-se perturbadores. Ela descrevia vozes que a chamavam durante as noites, ordens vindas de algo que ela chamava de o vigilante das sombras, e confissões de pecados que não pareciam humanos. A última anotação, datada de 1743, dizia: a promessa foi feita. Se ele me ouvir, as pedras lembrarão. O conteúdo foi recolhido e levado sob sigilo para análise, mas cópias das páginas vazaram pela internet em poucos dias. Céticos começaram a desacreditar da veracidade, enquanto religiosos afirmavam que o texto era uma advertência. Após a descoberta, o convento voltou a ser o centro de acontecimentos estranhos. As câmeras instaladas pela universidade captaram orbes luminosos cruzando o salão. Uma delas gravou algo ainda mais inquietante: um vulto ajoelhado em frente ao altar, segurando um diário idêntico ao encontrado, folheando as páginas como se as relia. Quando a figura levantou o rosto para a lente, as luzes do local se apagaram completamente. No dia seguinte, ao revisar o material, os pesquisadores perceberam que o vulto possuía traços inconfundíveis: um rosto masculino, barba rala, olhos fixos, e um detalhe que fez todos gelarem: uma câmera pendurada no pescoço, idêntica à de Rafael Duarte. Após esse registro, os eventos se tornaram mais frequentes. Pessoas começaram a desaparecer nos arredores do convento, sempre nas noites em que a névoa descia mais espessa. Cães latiam sem parar, as janelas das casas batiam sozinhas, e o som dos sinos começou a ecoar em horários ainda mais imprevisíveis. Alguns moradores afirmaram ter visto luzes se movendo sob o solo, como se algo respirasse dentro da terra. Outros juraram ter ouvido vozes vindas das minas abandonadas conectadas aos túneis antigos que corriam sob Ouro Preto. O clima na cidade começou a mudar de forma perceptível. Moradores relatavam uma sensação constante de vigilância, como se estivessem sendo observados mesmo dentro de suas próprias casas. As lâmpadas piscavam, crucifixos caíam das paredes e o cheiro de incenso,
O mesmo aroma do convento começou a se espalhar por ruas inteiras durante a madrugada. A prefeitura tentou conter o pânico, dizendo que tudo era efeito psicológico provocado pelo medo coletivo, mas nem os próprios funcionários conseguiam esconder o nervosismo ao anoitecer. Na universidade, os pesquisadores que haviam participado das escavações começaram a ter pesadelos idênticos. Sonhavam com uma mulher ajoelhada em meio às pedras, com as mãos cobertas de sangue, repetindo incessantemente: "Ele prometeu ouvir-me." Um dos professores acordou com hematomas nos pulsos, idênticos aos que se imaginava que a freira tivesse ao ser aprisionada. Outro começou a desenhar compulsivamente símbolos desconhecidos em papéis, mesas e até nas paredes do laboratório. Todos foram afastados e internados para observação. Poucos dias depois, uma forte chuva caiu sobre Ouro Preto. O chão das ladeiras começou a rachar em alguns pontos, revelando túneis que, segundo historiadores, pertenciam a antigas passagens usadas por escravos e religiosos durante o século XVIII. Um desses túneis conectava diretamente o convento à igreja principal. A equipe de resgate enviada para inspecionar as fissuras encontrou algo inesperado: velas queimadas recentemente e marcas de pegadas, uma sequência de pés pequenos, descalços, seguidos por passos largos de botas masculinas. Enquanto isso, em Mariana, Clara, a única sobrevivente da equipe Sombras do Passado, desapareceu do hospital. As câmeras de segurança mostraram sua saída às 13h02 da manhã. Caminhava calma, com o cabelo solto, vestindo um manto branco e segurando algo nas mãos. Parecia um rosário. O enfermeiro que a viu pela última vez disse que ela se virou antes de cruzar a porta e sussurrou: "Ela me chamou." Na manhã seguinte, mineradores que trabalhavam nos arredores de Ouro Preto relataram ter visto uma mulher caminhando sozinha pelas trilhas, em direção ao morro do convento. Ao lado dela, um homem de casaco escuro seguia em silêncio, carregando uma câmera pendurada no pescoço. Quando os trabalhadores tentaram se aproximar, ambos desapareceram na neblina, deixando para trás apenas o som abafado de um sino que tocava, distante, repetindo 2 batidas ritmadas. Os dias que seguiram foram tomados por uma sequência de apagões inexplicáveis. A energia caía sempre no mesmo horário, exatamente às 3 da manhã, e as janelas das casas se iluminavam com uma claridade azulada que não vinha de nenhuma fonte visível. Vários celulares da região começaram a receber mensagens automáticas contendo um único arquivo de áudio sem remetente. O conteúdo era o mesmo em todos os aparelhos: uma gravação curta, onde uma voz feminina dizia calmamente: "As pedras ainda lembram." Os engenheiros de telefonia foram chamados para investigar a origem do misterioso arquivo de áudio, mas o rastreamento revelou algo que ninguém conseguiu explicar. As mensagens não haviam sido enviadas de nenhum número registrado. Os servidores mostravam que o sinal vinha de uma coordenada dentro da própria cidade, mais precisamente sob o terreno do convento, a alguns metros abaixo do subsolo. A equipe técnica acreditou que se tratava de uma falha de sistema, até que um dos engenheiros, ao analisar as ondas sonoras, percebeu um padrão oculto entre as frequências. As vibrações formavam um espectrograma idêntico a uma face humana: o rosto de uma mulher com véu, olhos abertos e um leve sorriso. Enquanto isso, o convento voltou a emitir sons estranhos. Testemunhas relataram ouvir cânticos que pareciam vir das profundezas da terra, uma mistura de vozes femininas entoando salmos antigos em latim. O fenômeno durava exatamente 7 minutos e acontecia sempre à mesma hora, 13h33 da madrugada. Um morador que morava ao lado do convento gravou o som e o enviou a um professor de acústica da universidade. Após análise, ele percebeu algo arrepiante. O canto continha múltiplas camadas sobrepostas, como se fossem vozes de diferentes pessoas cantando simultaneamente, todas seguindo o mesmo ritmo cardíaco. Poucos dias depois, começaram a surgir relatos de aparições em locais distantes do convento. Estudantes afirmavam ver uma freira caminhando pelos corredores da universidade, enquanto motoristas noturnos diziam que uma mulher de branco atravessava lentamente as estradas de pedra e desaparecia diante dos faróis. Em todos os casos, o relato era o mesmo. Ela não olhava para trás, mas deixava um leve cheiro de incenso e um fio de água no chão, como se tivesse saído direto das catacumbas. Aaron,
O turismo parou e os sinos das igrejas tocavam em momentos desconexos, como se respondessem a algo que ninguém via. O convento, mesmo cercado por grades e vigilância, parecia pulsar. Luzes tremulavam dentro dele sem explicação, e vultos eram vistos caminhando pelas janelas do segundo andar, mesmo que as portas estivessem lacradas. As autoridades locais, pressionadas pelo governo estadual e por curiosos do país inteiro, permitiram a entrada de uma equipe de especialistas estrangeiros em fenômenos acústicos e anomalias eletromagnéticas. Eles vieram com equipamentos avançados, drones e detectores de infrasom. Na primeira noite de estudo, o grupo registrou algo fora de qualquer padrão conhecido. Uma frequência baixa, constante, proveniente do subsolo, semelhante ao som de um órgão antigo misturado a uma voz humana. O mais perturbador é que a vibração parecia responder aos movimentos das pessoas. Quando alguém falava, o som mudava levemente, como se algo lá embaixo estivesse escutando. Durante o segundo dia de investigação, um dos técnicos desapareceu. As câmeras mostraram-no entrando no túnel recém-descoberto e depois, nada. O sinal simplesmente cortou. Quando encontraram o equipamento, o visor exibia uma única palavra gravada em meio à estática: promessa. Nenhum dos investigadores quis continuar. Eles deixaram o local às pressas, mas o líder da equipe, antes de partir, entregou uma cópia dos registros sonoros à universidade. Os áudios, quando reproduzidos, revelaram o que soava como dezenas de vozes sussurrando em coro, recitando um fragmento incompleto de oração, repetido várias vezes: perdoai, perdoai, perdoai. Na mesma noite, moradores de toda a região ouviram o mesmo canto ecoando pelas ruas, vindo de direção nenhuma e de todos os lugares ao mesmo tempo. Alguns se ajoelharam e começaram a rezar. Outros correram, apavorados. E no alto do morro, entre a neblina espessa, testemunhas garantem ter visto duas figuras caminhando lado a lado. Uma mulher de véu branco e um homem segurando algo que emitia flashes intermitentes de luz. Nenhum deles parecia tocar o chão. Desde então, o convento passou a ser chamado de Coração de Pedra, pois as pessoas afirmam que, se você encostar o ouvido em suas paredes durante a noite, pode ouvir batidas lentas, compassadas, como se a cidade inteira tivesse desenvolvido um coração próprio, pulsando entre o mundo dos vivos e o das vozes que nunca cessaram. Com o passar dos dias, a tensão em Ouro Preto atingiu seu auge. A cidade, antes um ponto de beleza e história, agora parecia mergulhada em uma dimensão própria, onde o tempo e a razão já não seguiam as mesmas leis. O som das orações subterrâneas tornará-se tão comum que muitos moradores aprenderam a ignorá-lo, como se fosse parte da rotina. Outros, porém, começaram a perder o sono, jurando ver vultos parados diante das portas ou sombras subindo lentamente pelas paredes de suas casas. Os cães não latiam mais, apenas gemiam e se escondiam. Numa madrugada fria de junho, a energia elétrica caiu em toda a cidade. As ruas foram engolidas pela escuridão. Do alto do morro, uma luz intensa começou a emergir do convento, branca, silenciosa e constante. Os sinos tocaram 12 vezes, e o som ecoou como se viesse do centro da terra. As janelas se abriram sozinhas, e o ar se encheu com o perfume de incenso queimado. Quem olhou naquela direção jura ter visto centenas de figuras de hábito branco caminhando entre as vielas, em silêncio, como se Ouro Preto inteira tivesse se tornado um convento vivo. Na manhã seguinte, o clarão desapareceu. Quando as autoridades subiram o morro, encontraram as portas do convento abertas, e no altar principal, 2 objetos repousando lado a lado, um rosário de prata e uma câmera antiga, quebrada, com uma última foto gravada no cartão de memória. A imagem mostrava a nave central iluminada por uma luz dourada. No meio dela, 2 figuras de mãos dadas, olhando para a lente. O rosto da mulher era sereno, quase humano. O do homem, cansado, mas em paz. Desde aquele dia, o convento foi fechado definitivamente. Nenhum fenômeno voltou a ser registrado, e a cidade, aos poucos, retomou seu ritmo. Mas há quem diga que, nas madrugadas mais frias, é possível ouvir passos duplos cruzando as pedras, seguidos pelo tilintar distante de um rosário. Alguns acreditam que Irmã Beatriz, enfim, encontrou redenção. Outros, que a promessa se cumpriu de forma incompleta,
e que o laço entre os dois continua, agora, guardando a fronteira entre o que é visto e o que ainda respira sob o silêncio das montanhas. E se você, algum dia, visitar Ouro Preto e decidir subir o morro à noite, pare um instante e escute. Se o vento carregar uma oração e o som dos sinos tocar 2 vezes, volte. Porque dizem que, nessas horas, ela caminha novamente. E sempre que alguém a ouve, uma nova história começa, e jamais termina da mesma forma. E se você chegou até aqui, é porque sentiu o peso dessa história tanto quanto nós. Ouro Preto guarda segredos que o tempo não conseguiu silenciar, e talvez alguns ecos jamais devam ser explicados. Mas é justamente isso que nos move, explorar o que existe entre o medo e o mistério, entre a fé e o inexplicável. Se essa narrativa te prendeu, te fez arrepiar ou te fez pensar no que pode estar escondido nas sombras, então já valeu cada segundo dessa jornada. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar nossas próximas histórias baseadas em fatos reais e lendas que desafiam o impossível. Comente aqui embaixo o que você acha que realmente aconteceu em Ouro Preto, e se você já viveu algo que nunca conseguiu explicar. Nós queremos ouvir a sua história. Obrigado por assistir até o fim. Que as vozes do passado fiquem em paz, e que, até o próximo vídeo, você consiga dormir sem ouvir os sinos tocarem 2 vezes.